bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos escutando. Esse é o podcast da Ponte Pra Cá, um podcast que não fala sobre rap, fala sobre a Alvorada, nossa cidade e município. Estou aqui com ele, Guilherme Wunder, um grande amigo, grande jornalista de Alvorada. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Guilherme. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Matheus, e aos nossos ouvintes que nos acompanham quinzenalmente aqui no nosso podcast da Ponte Pra Cá, para falar um pouco de Alvorada, que até tá chegando no aniversário da nossa cidade, né? Daqui a pouco vamos ter que ter um especial no dia 17 de setembro, mas estamos de Coisas boa. grandes virão. Mas temos bastante coisa para falar essa semana do que aconteceu em Alvorada nos últimos 15 dias, né? Exatamente, essa quinzena aí foi bem movimentada para nossa cidade. Vamos direto para a pauta, então. Isso aí. Para quem não sabe, a gente entrou no mês tradicionalista, digamos assim, né, no Rio Grande do Sul. E a Alvorada, como não poderia ficar de fora dessa festa, vai ter acampamento Farroupilha. Mas vai ser um pouco diferente esse ano dos outros anos, é isso, né? Isso. Essa vez, pela primeira vez, a Alvorada tá, como a gente já tinha falado no outro programa, a prefeitura adquiriu uma fazenda. Nada mais gaúcho do que fazenda, né? Adquiriu uma fazenda de um negócio que a gente explicou no último programa. E agora o acampamento Farroupilha pela primeira vez vai acontecer nesse parque de eventos que a prefeitura montou, tá? Além disso, é bom a gente deixar claro que não é só o acampamento Farroupilha que vai acontecer lá, também vai ter uma pista de aeromodelismo, pista de rodeio, pista de motocross, uma sede da prefeitura para congressos e outros eventos. E o acampamento Farroupilha que começa dia 7 de setembro, né? Que por mais que seja... A gente tá gravando esse programa que dia é hoje, Matheus? Só pra gente... Hoje é dia 1º de setembro, né? Isso, 1º de setembro. Hoje de manhã eu fui lá, a gente tá gravando esse programa logo depois do almoço, num belíssimo almoço feito pelo meu Matheus. Mas de manhã eu fui lá e o acampamento tá sendo montado, tem em torno aí de uns 20 piquetes, acredito eu. A estrutura é boa, a fazenda é grande. Só que mesmo com esse investimento da prefeitura e do MTG, não são todos que estão satisfeitos com esse novo endereço, né, Matheus? Os cidadãos de Alvorada têm críticas a tecer sobre o local do evento, né? Um local que é bem separado do centro da cidade, né, digamos assim, né? Uma distância bem grande do centro. 13 quilômetros da prefeitura, para ser mais exato, Matheus. Exatamente, 13 quilômetros. A gente falou a semana passada que a gente ia medir isso, né? O Guilherme foi caminhando, mediu isso aí com uma trena. Gerou um burburinho nas redes sociais, eu diria, né? Desde que foi anunciado o local. Até porque a gente já tinha falado disso, né, semana passada, que principalmente o deslocamento seria um grande problema, né? A questão também do álcool, a gente sabe, né, que o álcool é muito presente nesses eventos. Não vamos ser hipócritas, né? É uma festa, né? Uma festa brasileira, né? Então o álcool é normalizado, né? Além disso, a gente também poderia falar dos ônibus, né? A questão dos ônibus, né? Não vai ter nenhum ônibus da Sul ou da Val que atenda ao lugar, né? O ônibus é o TM, isso? Isso, até agora está garantido o TM. O que a gente sabe também é que a Alvorada, em sites, em aplicativos de transporte, que não nos patrocinam, então nós não vamos citá-los, acabam colocando algumas regiões da Alvorada como zona de risco, e daí acaba que motoristas não aceitam as corridas. Foi informado também, a prefeitura já notificou as duas empresas mais populares do meio, para que se tire nesse período de setembro aquela região das zonas de risco, porque vai ter uma procura grande, né, por aplicativos. Mas é o que tu falou, é só o TM, não tem a Sou e a Val não anunciaram uma linha, até onde vi a prefeitura estava negociando com elas para eles que cedessem uma linha, criassem uma linha especial pelo menos no mês de setembro. Até agora a empresa não se pronunciou a respeito. Então, a princípio, tem só o TM, ou o transporte coletivo, ou o transporte por aplicativo, desculpa, ou contar com a boa e velha sorte do beber e dirigir, né? Porque é o que vai acontecer, né? Zero hipocrisia aqui, a cada 10 que vão lá, 7 vão beber. E vão estar com o seu carro. Tem 3 conscientes, eu, tu e mais um consciente não vai fazer isso. Mas a grande maioria vai. O grande ponto é esse, né? Será que nós vamos também, né? Essa é uma questão, né? Porque beber pode beber em qualquer lugar. Não necessariamente precisa ir lá, né? Mas lá é longe, né? Lá pega uma BR, pega uma via de um fluxo intenso, né? Pega um distrito industrial que até foi refeita a sinalização viária, talvez até por causa disso, porque sabe que vai ter um fluxo maior. Os piquetes estão sendo construídos pro dia 7, só que existe uma parcela significativa da população que não está satisfeita, que está achando que lá vai ser um grupinho do MTG e que não vai contemplar toda a cidade. Na Câmara de Vereadores, o coordenador do MTG, que é o Jair
foi na Câmara, utilizou a tribuna popular para explicar o acampamento, mas mesmo assim existe, por exemplo, o vereador Silmir Martella é uma pessoa que cobrou que o acampamento também aconteça na Praça 48, que não tem problema de ter lá, mas ter alguns piquetes menores ou ter uma programação aqui na praça. A gente tem um vídeo que circulou nas redes sociais essa semana também de pessoas que foram cobrar do prefeito uma questão referente ao acampamento, né, Matheus? É um vídeo que... É um vídeo engraçado, até diria, né? Que mostra momentos tensos entre o prefeito e representantes da... O Chiru da Intersul. Chiru da Intersul, Esse é o nome do... Tu já sabe que o cara é Galdério, né? Mas... Eu acho que a partir disso aí, o cidadão também que está nos ouvindo, aí, o ouvinte, sabe por semana passada que vai ser o ano inteiro, né? É um acampamento que vai durar o ano inteiro, os piquetes vão ser fixos lá, né? Porque vai ser um espaço de convivência, né? Que vai ser utilizado para outras coisas também. Esperamos que seja bem utilizado. Uma pena que é muito longe, né? Só que não há muito o que ser feito, né? Agora já tá acontecendo as coisas, né? Isso. Na Praça João Goulart, como a gente falou no outro programa, o último acampamento que foi na praça, antes da pandemia ainda, foram em torno de 55 piquetes. Depois ele foi um ano ele não teve devido à pandemia, um ano foi no Jardim Alvorada, que teve bem menos piquetes, que é um lugar lá que passou bastante perrengue, porque setembro a gente sabe que é um mês chuvoso e era uma baixada, então tinha algumas dificuldades. No União parece que foi um pouco maior, teve uma organização melhor. A gente sabe que toda mudança também gera um pouco de indignação, então talvez daqui a pouco, daqui 2, 3 anos, a gente volte aqui no nosso podcast no episódio 150, 200, e fale que a população aceitou bem aquele lugar. Ainda tem um pouco de hábito de ir para lá. Agora, o que causa de fato a estranheza é a questão de transporte, questão da distância, né? A gente sabe que na Praça 48 era um lugar que todos os ônibus da cidade passam. Sou e Val, o transporte por aplicativo é mais acessível, e lá é um pouco mais afastado, tem a questão de uma BR, até tem que se avaliar como é que vai ser feito esse trânsito. Eu fui lá hoje de manhã, para tu sair do acampamento e acessar a BR de novo é muito complicado ali, chega a ser perigoso o acesso, atravessar em direção ao Alvorada, né? Que vai em direção, porque tem que atravessar as duas faixas de uma BR, né? Perto de uma ponte e tudo mais, é uma questão que daqui a pouco a polícia vai ter que fazer, a polícia rodoviária fazer algum investimento, daqui a pouco alguma rótula, alguma coisa, vai ter que ter um investimento também em infraestrutura daquela região. São várias questões ainda, né? Então, mais semana que vem já começa, né? Quinta-feira, 7 de setembro, abertura oficial com a chegada da Chama Crioula, conduzida pela primeira vez por uma mulher, tá? É importante lembrar, né? Esperamos que seja uma festa bonita, né? Apesar dos pesares, e que vá, né? A população, porque, querendo ou não, a indústria criativa também gera uma economia para a cidade, né? Isso aí também é importante, né? Agora botar o pessoal lá no meio do nada. E a gente sabe que o índio velho que vai visitar vai sair meio borracho de lá, né? Não sejamos hipócritas, como tu já disse algumas vezes. Então é isso, eu acho que o ouvinte se divirta, né? E eu acho, Matheus, que eu sei que tu que abre esses blocos, mas é que eu acho que como essa pauta ela é um mix de denúncia, um desabafo, eu acho que eu preciso fazer esse disclaimer aqui, que a gente vai falar sobre ruas que são pavimentadas num período recente já começa a apresentar problemas, né, Matheus? Vamos começar falando sobre a Rua Cedro, né? A população ela está indignada. Quem não sabe, a Rua Cedro ela tem um campo, né? Agora me fugiu o nome, mas o Guilherme depois fala. Campo do Tarumã. Esse mesmo. E a Rua Cedro é uma rua recém-asfaltada, né? Até já foi pauta, né, aqui no podcast que a Secretaria de Saúde estava envolvida, então a gente estava falando também que talvez a saúde não sabe fazer asfalto, porque faz um mês que foi asfaltada e já se percebe buracos nesse asfalto, né? Nós não podemos captar porque a prefeitura foi mais rápida do que as câmeras e já tampou esse asfalto, mas o quadrado lá do remendo tá lá, e isso aí ninguém tira de lá, né? A população não gostou da qualidade do asfalto. Agora, não somos técnicos em estradas para saber como é que foi feito aquele asfalto, o que deu errado, qual é o problema, um bolsão de ar embaixo, alguma coisa assim, e ninguém sabe. O fato é, teve um buraco, o buraco foi tapado e a quem interessa esse asfalto mal feito, né? Até porque no último podcast, eu até me emociono um pouco falando sobre isso, né? Porque como morador da Cedro, foram anunciadas 22 ruas asfaltadas, né? 22 ruas asfaltadas. E qual é a qualidade desse asfalto? Vai abrir buraco de novo? Não é o que a população da Cedro quer, né?
A gente até entrou em contato com um amigo nosso, né? Um cara que trabalha em questões de engenharia e tudo mais. Um técnico. Um técnico. A gente foi atrás de uma pessoa técnica, né? Que não mandou um comunicado até então. Nosso amigo Antônio, que não se pronunciou a respeito, porque a gente sabe que essa obra ela foi feita, no caso da Cedro, a drenagem ficou para depois da rua feita. Nós somos leigos e o nosso técnico não nos respondeu, mas a gente queria saber, porque na nossa concepção de leigo, a drenagem seria feita antes do asfalto, né? Eu não tô maluco, né, na minha tese, mas daqui a pouco eu não tenho embasamento técnico, né? Daqui a pouco, se o nosso correspondente mandar um pronunciamento, vocês vão ouvir em algum momento. Mas conhecendo o nosso técnico, não vai vir, né? Mas assim, a gente vê que existe isso, a gente sabe que obras, principalmente que envolvem abertura do esgoto da Corsã, muitas apresentaram problemas também. Da Corsã fazer o remendo e logo depois abrir buraco, a gente sabe o quanto isso é um problema. A Cedro, se tinha ciência que, óbvio que ela era uma rua que não era de chão batido, ela era de paralelepípedo, ela tinha uma base para receber asfalto, mas é uma rua que já tinha um movimento muito grande antes do asfalto. É uma linha de ônibus, passa muito carro. Agora com o asfalto ela virou um gargalo de escape, de congestionamento da avenida, da Getúlio Vargas. Então se tinha ciência que a Cedro teria uma demanda grande. A dúvida que fica é, que material foi usado? Foi uma obra que foi pavimentada muito rápido, não é um financiamento, é recurso próprio da prefeitura, não existe uma emenda de deputado, não existe nada, é recurso da prefeitura, mas a que ponto vale a pena? Óbvio que vale, né? A gente não está questionando isso, asfaltou a rua, mas a prefeitura sempre diz que asfaltar uma rua é agradar, elevar a autoestima da população e parar de gastar com patrulhamento e outras manutenções. Mas se um mês já tá tendo que tapar buraco, a manutenção vai acontecer, né? E vai acontecer mais rápido do que o esperado, né? Mas a gente também, quando foi anunciado o asfalto da Cedro, a gente falou que acreditava nos técnicos aqui nesse podcast. Nos técnicos que fariam a execução dessa obra, até porque nos espantou a velocidade com que ela foi asfaltada, né? E é uma maravilha da engenharia, eu diria, né? Não, a obra foi muito rápida mesmo. A gente sabe, inclusive é o nosso correspondente mandando aqui, a Cedro é uma rua tão movimentada que propagandas acontecem. E a gente aqui mostra as coisas que estão acontecendo, a gente não se esconde disso. Mas assim, a Cedro é uma rua que era uma demanda muito antiga, pelo todo o trânsito. É uma rua que até também existem reivindicações de alguns moradores referente a alguns mecanismos para redução de velocidade, né? Porque ela está com o trânsito bem intenso, por ser uma rua boa. Mas a gente tem que fazer esse alerta de que uma rua que foi feita há 2 meses não pode começar a apresentar problemas, né? É cedo para isso, né? Agora, se a drenagem foi feita, se tudo está sendo certinho, a gente não tem como ter essa confirmação, né? Até porque, daí vamos ser franco, a prefeitura não diria que fez errado. Zero hipocrisia, eles não iam assumir esse erro. Acredito que não posso ter, que daqui a pouco não teve erro, mas é preciso entender por que já está abrindo um buraco, né? Talvez no projeto, algum erro de projeto não abarcou a quantidade de carros, né? Que querendo ou não, ela está sendo, como tu já disse, né, uma via de ligação, né? Porque a gente sabe que a Presidente Getúlio Vargas é uma avenida extremamente movimentada, né? Muitas vezes o pessoal que não entraria na Cedro por ela ser de paralelepípedos regulares antigamente, agora entra por ser de asfalto, né? Sim. Ela dá acesso ali ao mutirão, né? Dá acesso a Salomé. De certa forma também é uma alternativa, né? Claro. Isso que a gente tem que levar em conta, né? Isso, mas isso teria que ser levado em conta pelo técnico que pensou a obra, sabia a qualidade. Eu acredito na competência do nosso... Dos engenheiros. Nossa, de obras, né? Os engenheiros, né? Então, não teria um motivo assim, né? É isso aí. O fato é, o buraco estava lá. Isso precisa ser dito. Como terceira pauta de hoje, a gente tá trazendo de novo, né, a continuação de um assunto que a gente já trouxe aqui semana passada, a questão do Conselho Tutelar. Agora começou oficialmente, né, o período de propaganda, né, para conselheiro tutelar. A gente também queria lembrar que dia 1º de outubro é o dia da votação do conselho. Não é obrigatória, mas é bastante interessante, né, a gente exercer a nossa democracia, né, para conselheiro tutelar. Só que tem algumas coisas, né, que estão deixando a desejar, né? São alguns acertos aí que alguns candidatos a conselho não estão entendendo direito, é isso, Gui? Isso é. A eleição do Conselho Tutelar, como a gente disse, não é uma eleição obrigatória. Alvorada tem em torno de 110 mil eleitores, no último pleito foram em torno de 11 mil votantes.
No site da prefeitura se encontra os endereços, né? Porque não é necessariamente na mesma zona eleitoral que tu vota numa eleição normal que vai votar nessa, né? Porque são menos urnas, menos pessoas. Só que a gente vê uma leitura de interpretação, ou daqui a pouco um acordo de cavalheiros que precisa ser dito. Quando foi publicado o edital, e houve uma reunião na quarta-feira, véspera da eleição do Conselho, que também tratou do assunto, sobre o que pode e o que não pode no período eleitoral da campanha de conselheiro tutelar. Uma das coisas que mais foi destacada que não pode é a utilização e o vínculo entre a candidatura do conselho e um partido ou uma figura política. Obviamente que isso foi dito ali no dia, tanto da reunião quanto em entrevista para o Jornal Semana, de que a gente entende que o CONDICA, que é o Conselho Tutelar, não pode fiscalizar a rede social de deputados, de prefeitos, de vereadores. Eles vão fiscalizar as redes sociais dos candidatos ao Conselho Tutelar. Mas a gente já tem, até o momento que este programa está sendo gravado, pelo menos 2 candidatos ao Conselho que se utilizaram de candidatos a deputado, de vereador eleito, em suas redes sociais pedindo voto, que é algo que não pode, está se conectando a uma figura política. O Ratinho, Thiago Ratinho, candidato a conselho tutelar lá da Americana, que trabalhava para o gabinete do vereador Espeto até se licenciar para poder concorrer, né, ser exonerado do cara para poder concorrer, já postou em suas redes sociais vídeo com o Derlei e com o Espeto declarando apoio. Derlei de Deus, né? Isso, deputado federal. Deputado federal e goleiro do Grêmio. Isso. Ex-goleiro do Grêmio. E Alexandre Espeto, que hoje é vereador, que é o vereador com o qual ele trabalhava. Não pode usar. E não é o Derlei postou ou o Espeto postou. O candidato ao conselho postou esse material. A candidata Damares, que é conselheira na reeleição, também postou com uma deputada estadual um vídeo também pedindo apoio. Isso não pode, só que assim, o que a gente vê, quer dizer, a gente ainda não tem essa convicção, até a gente vai atrás, a gente percebe que tá rolando um acordo de cavalheiros, ou ninguém denuncia ninguém, mas o edital não está sendo respeitado. E daí isso daqui a pouco com uma pessoa que de fato acredita no conselho, mas que não tem um padrinho político, sai prejudicado desse processo, porque está sendo injusto, está se utilizando da máquina política para tentar ganhar voto. O que é algo que o edital proíbe expressamente, né, Matheus? Exatamente. E outra coisa que a gente também tem que destacar, como tu já destacou, mas acho que é bom, importante a gente frisar, é que se surgisse dessa figura pública, não teria problema algum. O problema é que o fato gerador saiu das contas do próprio candidato, né? Que daí sim configura, né, uma violação do edital, mas como a gente sabe, a justiça ela age só quando ela é provocada, né? Então talvez um acordo de cavalheiros de ninguém denuncia ninguém tenha ocorrido entre esses candidatos e tal. Porém que é chato, né? É complicado, né? O cara já não tá respeitando um edital, né? E a gente confia nisso para ser conselheiro. Pois é, porque é esse ponto, assim, o edital a eleição do conselho não é uma eleição por si só política. Tem muita gente que defende que sequer deveria haver uma eleição para conselheiro tutelar, tamanha responsabilidade do conselheiro tutelar, ou que deveria os processos serem, para a pessoa concorrer, serem mais rígidos do que só uma prova, que é o que acontece. A eleição do conselho é muito mais sensível que uma eleição a vereador e prefeito, e se essa pessoa já está burlando o sistema de alguma maneira, ou não respeitando um edital ou um regramento em período de campanha, como é que a gente vai confiar nessa pessoa para um processo que vai defender a garantia dos direitos das crianças e adolescentes do nosso município? Acho que esse é o grande receio que fica, assim, porque, de fato, tem candidatos que estão, e daqui a pouco podem ter mais, tá? A gente está citando os 2 que a gente viu, até o fechamento do nosso programa. Talvez já tenha tido mais, a gente não tenha visto, talvez não tenha tido. Existem candidatos que estão usando uma brecha, como um aniversário de ciclano ou beltrano para postar fotos, mas essa conexão não pode por lei. E as pessoas estão usando isso, e me passa muito a impressão de que o CONDICA também não aceitou isso do sentido assim, se não houver denúncia, nós não vamos investigar, sabe? E esse é meu medo, porque de fato é uma eleição muito importante, e tal, já era uma eleição importante por si só. E tendo visto os últimos acontecimentos que envolveram o Conselho Tutelar, envolvendo a Casa da Criança da Aparecida e tudo mais, é uma eleição que já vai ser mais sensível que as demais. Então, ter essa responsabilidade e essa fiscalização mais rígida deveria ser fundamental num momento como esse.
Até porque a gente já falou aqui, né, alguns episódios atrás, de que o Conselho Tutelar da Alvorada vai aumentar, né? Vai aumentar em 5 vagas. Né? Hoje a gente tem 5 conselheiros e a gente vai passar para 10. Essa eleição vai botar mais gente como conselheiro, né? E teve também, claro, esse caso que foi terrível, né? Comoção nacional, né? Uma comoção nacional, sim. E tudo isso deve ser levado em conta, porque foi um caso de negligência, querendo ou não, de um conselheiro, né? A gente tem que ser bem sincero aqui. Então, assim, ó, você quer uma pessoa que não consegue, né, seguir um edital como seu conselheiro, isso aí também tem que se pesar na balança. Um adendo, né, agora também para dar uma aliviada no clima é que, né, tu criticou a prova aí do Conselho Tutelar, mas, cara, já, na minha opinião, já é um crivo, né, porque teve, se eu não me engano, 5 candidatos que foram impugnados porque não assinaram a prova. Simplesmente fizeram a prova e não assinaram, né? Se isso aí não é o primeiro crivo a ser levado em conta, eu não sei o que é, né? Mas que a prova já tá tirando gente lá de dentro, tá. O papel dela ela tá cumprindo. O papel dela tá cumprindo. O edital do conselho, ele teve 50 candidatos que se inscreveram, desses 50, 11 não passaram na prova. 2 ausentes e outros 9, ou porque não fizeram a pontuação mínima, ou porque não assinaram a prova e a foto da assinatura eliminou essas pessoas, porque tem que assinar a prova que tu faz, né? Qualquer documento, né, deve ser assinado, né? Principalmente uma prova que vai ditar os próximos anos da tua vida, né? Porque eu acredito eu que ninguém se candidata querendo perder a eleição, né? Então, fica a dica aí pra população, né? Assine as suas provas, né? Porque você só consegue concorrer se souberem que você participou. Daqui a pouco uma pessoa super qualificada ali, que poderia até gabaritar a prova, que a prova é baseada no ECA, né? Pra quem não sabe, o Conselho Tutelar trabalha em cima dele. Não assinou a prova, né? A gente pode ter perdido um talento sem saber, porque a prova não foi assinada. Acredito que essa semana a gente... Foi um episódio mais de continuações, né? A gente falou muito sobre o que já tinha sido falado, só que o fato novo também gera uma notícia nova, né? A gente acredita que vai ser uma eleição do Conselho Tutelar boa, vai ser um acampamento farroupilha bom também, e acreditamos que a qualidade dos materiais utilizados nos asfaltos da cidade vai melhorar também. Mas eu acho que foi isso aí. Esse foi mais um episódio Da Ponte Pra Cá. Meu nome é Matheus Machado, tô aqui com o Guilherme Wunder. E a gente tá de olho em vocês. Principalmente quem tá querendo ser conselheiro tutelar, tá? Isso aí, gente. Quem quiser aí dar dica de pauta, comentar um pouco sobre o programa, usa os comentários aí. A gente vai trazer tudo o que tá acontecendo na cidade. E a gente volta a 15 dias com um novo episódio, né? Isso aí, um forte abraço a todos.